Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória por 2-0 do Palmeiras contra o Corinthians. Realmente um jogo importantíssimo para o Palmeiras, porque o Palmeiras vinha daquela derrota acachapante contra o Fortaleza, então teria que haver uma recuperação rápida e nada melhor que uma recuperação num clássico contra o seu maior rival. Então, realmente, eu creio que o Palmeiras ele inicia o jogo com uma proposta de ataque, né? Inicia o jogo com uma proposta de ter a posse de bola, de estar atacando a todo tempo, e o Corinthians de estar se defendendo e estar aproveitando os contra-ataques. Inicialmente, no primeiro tempo, foi um jogo extremamente disputado, uma disputa de meio campo, um jogo com poucas emoções, né? O Palmeiras tentava construir e o Corinthians tentava destruir. Esse foi o lema do primeiro tempo, né? Enquanto o Palmeiras buscava construir as jogadas, o Corinthians buscava destruir toda a construção que o Palmeiras fazia. Mas o Corinthians ganhava um fôlego quando ele jogava com o garoto Wesley. Realmente nós temos que ver que é um grande jogador e ainda contou com uma ajudinha do Marcos Rocha também, né? Porque no primeiro lance de ataque do Corinthians foi uma falha do Marcos Rocha, ele, inclusive, ele teve dificuldade o jogo inteiro contra o garoto Wesley. Então, eu sinceramente, depois tivemos circunstâncias no segundo tempo que até mudaram todo o panorama do jogo, mas inicialmente eu não entendi por que o Abel optou por estar com o Marcos Rocha e não com o Mike, que o Mike poderia estar apoiando muito mais num jogo onde você sabe que você estaria muito mais no ataque, precisaria muito mais de um lateral que pudesse avançar. E eu creio que o Mike cumpre melhor essa função. Inclusive, o Marcos Rocha foi colocado para ficar como algo na defesa a mais, né, para fazer companhia aos nossos dois zagueiros, que são dois zagueiros estreantes, né, lembrando que o estreantes não, né, o Naves já está jogando há um pouco mais de tempo, mas praticamente, né, são dois garotos da base, né, lembrando que o Gustavo Gomes está na seleção paraguaia. Por sorte, a seleção paraguaia foi eliminada, então o Gustavo Gomes já retorna. E, além disso, nós também perdemos o Murilo. Então, realmente, estávamos com uma zaga extremamente modificada, o que acaba prejudicando bastante o Palmeiras no geral. Além disso, hoje nós sentimos faltas dos nossos jogadores que ficaram na Copa América, né? Porque eu creio que o Zé Rafael não cumpre bem a função quanto o Richard Rios. Eu creio que a essa altura do campeonato, o Richard Rios ele já deve ter tomado a posição do Zé Rafael. Então, realmente, o Palmeiras estava sentindo a falta dos desfalques, porém, ainda assim, tem um elenco melhor do que o do Corinthians, e bem melhor na realidade. Aí, no segundo tempo, nós também começamos de forma intensa, só que teve um diferencial. Dessa vez, nós conseguimos fazer o gol. E realmente, como o futebol às vezes nos proporciona coisas até irônicas, né? Porque eu me lembro muito bem no Campeonato Paulista, né? Onde ganhávamos do Corinthians por 2-0 e o Corinthians consegue um empate numa falta totalmente maluca, né? Porque o jogador do Corinthians foi lá, cobrou a falta, era uma bola extremamente defensável e o Everton retira o braço na hora que ele teria que fazer a defesa. Aí o Palmeiras toma o gol, toma o empate, último lance, e acaba sendo aquela decepção, né? E não é que hoje, no segundo tempo, no lance de falta, numa falta extremamente esquisita, o Rafael Veiga vai lá e chuta o Fabinho, que estava na barreira, né, naquela falsa barreira. Ele dá uma cabeçada na bola, deitado no chão, a bola engana totalmente o goleiro do Corinthians e entra. Então, se aquela falta no Campeonato Paulista pro Corinthians foi totalmente maluca, essa foi mais maluca ainda, porque eu nunca tinha visto, e olha que eu acompanho futebol há bastante tempo, eu nunca tinha visto um gol de falta daquele jeito. Então, realmente, o futebol, um dia ele te tira coisas, mas no outro dia ele também te dá coisas. Então, por isso que a gente é tão apaixonado por esse esporte, porque realmente é imprevisível, é bem bacana mesmo. Então, é algo que já dá um gás para o Palmeiras logo no primeiro tempo, né? Porque se o Palmeiras batia e a bola não entrava,
Eu creio que nesse segundo tempo o Palmeiras já começou e as coisas já começaram dando certo. O Palmeiras faz um 1-0 e a partir daí vira o Palmeiras que a gente conhece, né? Com intensidade, indo para cima. E nisso eu quero destacar o Estevão. O moleque realmente mostrou personalidade, foi para cima, não se deixou intimidar pelos zagueiros corintianos, e realmente foi muito bem. Aí no segundo tempo nós tivemos um escanteio, né? Aí a partir desse escanteio nós temos a nossa grata e esperada surpresa, que é o Vitor Reis. Realmente é o zagueiro que veio a substituir o Murilo, né? É um zagueiro da base extremamente promissor e pelo que ele jogou hoje mostra que tem muita qualidade, mostra que o Palmeiras tem um trabalho de base que realmente é excepcional. Palmeiras hoje é disparado a melhor base do Brasil, eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. Tanto que eu ouvi durante a transmissão que dos jogadores que passaram pelo jogo, 7 eram formados na base do Palmeiras, para você ter uma ideia de como o Palmeiras está trabalhando bem na base. E lembrando que o Palmeiras é um trabalho da última década, porque o Palmeiras sempre foi um time comprador e nunca um time formador. Então o Palmeiras vem trabalhando muito bem na sua base e vai colhendo os frutos, tanto dentro do campo, com grandes jogadores, como é o caso do Estevão, como é o caso do Hendrick, como financeiramente também. O Palmeiras, eu estava lendo uma reportagem essa semana que o Palmeiras é o time que mais conseguiu lucrar nessa janela de transferências no mundo. Não é nem no Brasil, é no mundo. Então, realmente, o Palmeiras vem trabalhando bem. E quando você trabalha bem, você é recompensado. E voltando ao jogo, o Estevão, como eu estava dizendo, ele não se deixava intimidar pelos zagueiros corintianos, só que isso acabou causando um problema para ele e para o Palmeiras também, porque os jogadores do Corinthians começam a se irritar, muito parecido com o que aconteceu com o Vini Júnior no jogo passado, né? Que ele dava os dribles, fazia jogadas bonitas e irritava os zagueiros adversários. Aí aconteceu muito parecido hoje com o Estevão, os zagueiros corintianos ficaram extremamente irritados, e o Veiga, como um dos jogadores que são os pilares do time, foi tentar defendê-lo, só que na minha visão, de uma forma exagerada. Até ele poderia pegar alguns conselhos com um cara que, na minha visão, também era meio campo, e para mim é o mestre de clássicos, o mestre dessa questão de provocações, de não cair em pilha, de botar pilha no adversário, que era o nosso Mago Valdívia. Realmente ele sabia como estar sempre no clima do jogo, mas ele nunca era expulso, porque ele tinha muita malandragem. Eu creio que faltou um pouco de malandragem para o Veiga, porque o Corinthians estava totalmente destruído naquele momento. O Palmeiras já tinha feito 2-0 e eu tenho é, praticamente certeza que o Palmeiras, se o jogo continuasse correndo daquela forma, o Palmeiras poderia golear o Corinthians. Então não tinha necessidade de dar uma peitada daquela no cara e acabar sendo expulso. Eu creio que ele devia adotar mais o método Valdívia, o método da provocação, da brincadeira, do chute no vácuo. Então, eu creio que faltou essa malandragem. Malandragem no bom sentido, né? De você saber provocar, mas saber que os seus adversários sofram as consequências e não você. Então, faltou isso. E a expulsão do Rafael Veiga acontece aos 18 minutos do segundo tempo e muda todo o panorama do jogo, né? Palmeiras que estava com o jogo bem nas mãos, passa a ter que se defender, né? E se nós falamos que no primeiro tempo o lema do Palmeiras era construir, o do Corinthians era destruir, se inverteu no segundo, né? A partir da expulsão do Rafael Veiga, o lema do Palmeiras era destruir e o do Corinthians era tentar construir, porque nem isso eles conseguiram. Porque o time do Corinthians é extremamente frágil, muito ruim mesmo. Eu creio que seja um dos piores que montaram aí nos últimos anos. Então, eu creio que isso também seja um sério candidato ao rebaixamento, se não ficar esperto, porque o Corinthians, com um a menos, ele tenta daquela forma toda atabalhoada, né? Mais na base da bola parada, tentar alguma coisa, mas é muito pouco efetivo, não consegue praticamente nada. E além disso, eu creio que o técnico do Corinthians mexe muito mal. E eu me atrevo a dizer, né? Isso é só um palpite da questão da minha análise do jogo.
Mas para mim, muito provavelmente, o técnico do Corinthians hoje fez sua última partida como treinador do Corinthians. Para mim, ele vai cair. Porque além de não dar alternativas táticas para o Corinthians, porque eles acabaram, mesmo depois da expulsão, eles acabaram totalmente encaixotados na nossa marcação. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Lógico, falta material humano. Os jogadores do Corinthians não são de primeira linha, são bem ruins, em sua maioria. Porém, também falta um treinador que busca alternativas. E além disso, ele mexeu pessimamente mal. Ele tira o Wesley, que estava sendo o único jogador que estava levando perigo para o Palmeiras. Na hora que eu vi que ele tirou o Wesley, eu falei: ganhamos. Porque era o único jogador que oferecia algum tipo de perigo, que estava dando problema para a nossa defesa. O Marcos Rocha estava com extrema dificuldade para fazer a marcação, e o treinador vai lá e tira o único jogador que propõe algo diferente. Eu falei assim: agora não há mais nada que o Corinthians possa fazer. Então, a partir daí, o Palmeiras só foi mesmo segurar o resultado, quase consegue um terceiro gol numa jogada de contra-ataque, onde a bola acaba passando por debaixo do pé do Flaco Lopes. Se ele conseguisse finalizar, provavelmente seria gol do Palmeiras. Então, foi um jogo do Palmeiras, não foi brilhante, lógico, como um clássico é sempre disputado, é sempre tenso, é sempre difícil, mas também o Palmeiras ganhou com propriedade, eu diria, porque em 15 minutos no segundo tempo, fez os 2 gols, estava se encaminhando para uma vitória mais elástica, porém a expulsão de jogar com 10 jogadores acabou prejudicando muito o time do Palmeiras. Então, para o Palmeiras foi um resultado extremamente bom. O Palmeiras agora é vice-líder, está um ponto atrás do Flamengo, então estamos disputando o título. Lembrando sempre que nós ainda temos o confronto direto contra o Flamengo, então nós só dependemos das nossas forças para ser campeão. Por outro lado, o Corinthians está afundado na crise, está com 9 pontos, é o vice-lanterna. Então, aquilo que eu falei no vídeo passado, de nós tínhamos obrigação de estar afundando o Corinthians na zona de rebaixamento, de fato aconteceu, nós conseguimos. Então, é realmente ficar muito alegre por isso. E, além disso, ficar alegre pela estreia do Vitor Reis como titular e como profissional, né? Com esse gol, porque realmente não é qualquer um que consegue estrear como titular fazendo um gol no clássico de maior importância que o clube tem. Então, realmente foi algo muito importante. É uma vitória que deixou o Palmeiras bastante bem na tabela. E, além disso, de certa forma, nos vingou do ocorrido no Campeonato Paulista, né? Porque eu realmente fiquei muito bravo com o que aconteceu, foi muito decepcionante, muito triste ter empatado aquele jogo por 2-2. Até hoje eu não me conformo muito ainda, porém, essa vitória ajuda a remediar bastante o que aconteceu. E outra história curiosa que eu quero contar é que, geralmente, quando eu preparo os vídeos, né, quando eu acho que o jogo já está mais ou menos definido, eu já vou buscando fazer as capas, né? E eu lembro que naquele jogo do Campeonato Paulista, onde nós tínhamos a vantagem por 2-0, eu já, pelo que o Palmeiras estava jogando, eu já achei que o jogo já estava praticamente definido e já tinha feito a capa, né? E a capa falava o seguinte: acabou a farra, que é o que o presidente do Corinthians, né, que é um presidente super atrapalhado, né, que vive fazendo besteira, vive falando besteira, um falastrão, né? Agora, realmente, ele chegou a falar isso, né, durante o logo que ele assume, né, ele fala: acabou a farra de Palmeiras e Flamengo só ganharem. Agora nós devolvemos para ele, né? Acabou a farra do Corinthians, de agora o Palmeiras realmente mostrou que no Allianz Parque somos nós que mandamos. Então, o título que eu não, a capa que eu não consegui usar naquele momento, eu vou fazer questão de usar nesse momento. Então, se você está vendo o vídeo através disso, saiba que a história da capa de hoje é essa. E agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? O que você acha das perspectivas aí do Palmeiras, do Corinthians? Você acha que o técnico do Corinthians cai? O que você acha? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.